Agora, você já conhece as funções de agregação. A gente vai estar falando aqui sobre a cláusula group by. Ela geralmente sempre está andando de mão dada com as funções de agregação. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela, mas antes disso, vamos começar aqui falando da tabela cliente. Aqui dentro da tabela cliente, eu tenho 6 linhas e eu tenho diversos campos. Dentro desses campos, utilizando as minhas funções de agregação que eu aprendi, eu posso extrair diversas informações, baseado no conjunto todo, a minha tabela toda. Então, por exemplo, se eu rodasse esse comando aqui, consultando a tabela cliente e aplicando a função count, ele me retornar que a quantidade de clientes é igual a 6. Se eu aplicasse o min em cima da data de cadastro, ele vai me retornar a menor data de cadastro. A quantidade de linhas que vai ser retornada sempre que eu tiver um from cliente sem a instrução group by, que a gente ainda vai falar, vai ser uma, ainda que eu não tenha registro na minha tabela. Vou executar aqui essa consulta. Então, tem os dois result sets, um de cada comando. Isso aqui a gente já estudou. Então, o count retornou 6 linhas. O min retornou a menor data de cadastro, que é o dia 10 do 11. Inclusive, ela se repete várias vezes. Ok, mas espera aí. E se eu quisesse saber a quantidade de clientes que eu tenho por nome? Ou seja, quantos clientes Márcio eu tenho? Qual é a quantidade de clientes Lucas que eu tenho? E por aí vai. Poderia e teria que fazer de maneira diferente. Por exemplo, a gente vai começar a utilizar a função group by. Depois do from, você pode ter diversos outros comandos que a gente já estudou, por exemplo, um join e por aí vai. E depois a gente vai estar adicionando a cláusula group by. Como eu quero a informação agrupada por nome, é só eu especificar no meu group by por qual coluna eu quero agrupar. A palavra-chave que eu falaria se alguém te pedir um relatório, por exemplo, olha, eu quero saber a quantidade de pedidos por nome. Eu quero saber a quantidade de nomes que tem para cada valor na minha tabela. A palavra por, ela entra em evidência. Ela basicamente sempre vai te falar pelo que você quer agrupar. Nesse caso, por nome. Coloquei o grupo by nome aqui. E o que vai acontecer, pessoal? Vamos passar aqui para o Excel. Com o Excel aberto, vamos passar a forma que o SQL Server basicamente pensa para criar os grupos e agrupar. O SQL Server vai ler a primeira linha. A primeira linha ele vai procurar a coluna que está no group by, que é o nome. Vai achar Fábio. Então, ele vai começar a criar grupos. Já existe um grupo por Fábio? Não. Então, ele vai vir aqui, por exemplo, grupo Fábio. Aí, ele vai pegar todas as colunas dessa tabela e a linha com os valores referentes a que ele está lendo. Vou copiar aqui. Vou colocar as colunas aqui para chamar a atenção em laranja. A primeira linha que ele leu, ele criou o grupo Fábio e colocou as informações que ele leu do Fábio dentro dele. Ele vai passar pela próxima linha, vai olhar a coluna do group by e o valor que está nela, Lucas. Já existe um grupo Lucas? Não. Então, a gente vai fazer a mesma coisa que fez para o Fábio. Grupo. Vou pegar as colunas aqui para ficar igual. E eu começo a colar as informações. Então, eu tenho o grupo do Lucas. E aí eu vou colar todas as informações que tem do Lucas. Vai ler a próxima linha. Márcio. Existe um grupo para o Márcio? Não. Vou fazer a mesma coisa. Um grupo do Márcio. Eu vou colocar a informação que eu estou lendo. Ok. Vou ler a próxima linha. Agora, quando ele leu, ele viu que tem o nome Márcio, que já existe um grupo para o Márcio. Vai fazer nada mais, nada menos que copiar o valor e colocar naquele grupo que já está criado para o Márcio. Vai passar para a próxima linha, Rodrigo. Vou criar um grupo para o Rodrigo. Copiei toda a linha, colei aqui. Vou ler a próxima linha, Ryan. Então, como não tem grupo com Ryan,
Ok. Agora o SQL Server, digamos que ele processou o from e o group by. Chegou a parte importante de aplicar as funções de agregação. Ele vai ler o select, vai ler o count, e aí ele vai começar a retornar o resultado de acordo com cada grupo. Ele vai pegar todos os grupos, por exemplo, um a um, e vai retornar uma linha para cada grupo. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5 linhas. Eu tenho 5 grupos. Qual é a coluna que eu vou projetar? O nome, que é a própria coluna que eu estou colocando no group by. E aí ele vai projetar uma outra coluna chamada quantidade. E vai começar a fazer e retornar um count de cada grupo. Quantas linhas eu tenho nessa tabela desse grupo que ele criou? 1. Quantas linhas no grupo do Lucas? 1. Quantas linhas no grupo do Márcio? 2. No Rodrigo e no Ryan tem 1 também. Se eu colocasse alguma outra instrução aqui, como o min e o max, ele ia fazer a mesma coisa. Vamos colocar o min aqui também. Então, eu vou chamar aqui de min data cadastro. Vou colocar essa coluna aqui e segue sempre a mesma dinâmica. Ele vai aplicar a função que eu coloquei aqui para cada grupo. Para o Fábio, qual é a menor data para o Fábio? Acabei de notar que quando eu estava colando o valor, o Excel estava formatando no tipo de dado errado. Na verdade, aqui para os casos da data, ele teria que estar, por exemplo, em modo texto. Deixa eu colar aqui as datas novamente. Pronto. Finge que está assim desde o começo já. Isso aqui foi culpa do Excel, para não falar que fui eu que esqueci de converter antes de colar. Mas tudo bem, eu tenho certeza que você entendeu. Então vamos lá. Eu vou aplicar agora a função min em cima da data de nascimento e data de cadastro do primeiro grupo, que é do Fábio. Qual é a menor data de cadastro, né, na verdade? É o campo que eu escolhi aqui. Só tem uma linha. Essa vai ser a menor data de cadastro. Agora ele vai para o segundo grupo. Qual é a menor data de cadastro? Essa, só tem uma linha. Agora ele vai olhar do Márcio e ver qual é a menor data de cadastro. Por coincidência, é o mesmo valor. Se não fosse, ele ia pegar a menor. Então ele vai colocar aqui e assim por diante. Legal. Show de bola. Vamos executar aqui para a gente ver. Fábio 1, 2023, 11/10, certinho. Lucas 1, 2023, 12/14, certinho. Márcio 2, 2023, 11/10. Rodrigo 1, 2023, 11/10. E Ryan 1, 2023, 12/15. Perfeito. É assim que o SQL Server agrupa as informações. Ela cria grupos de acordo com cada valor que tem na tabela, do jeito que eu simulei no Excel. Aqui embaixo do Group By, pessoal, eu vou utilizar o Order By. O Order By a gente já tinha visto e aprendido anteriormente, porém agora a gente tem que saber que o Group By ele sempre vai aparecer antes do Order By. A gente não pode colocar o Group By depois do Order By, senão vai dar erro. É esperado pela linguagem da SQL que o Group By esteja antes do Order By. Mas voltando a falar sobre o Order By, eu vou utilizar a própria função de agregação aqui, por exemplo, para falar que eu quero retornar esse resultado do maior para o menor. Ou seja, o Márcio vai ficar em primeiro e depois, como todos os outros têm 1, tanto faz a forma que eu for ordenar. Vou rodar aqui e está lá. Uma outra forma de fazer isso também, além de utilizar a função de agregação direto no Order By, é utilizar o alias da coluna que eu dei. Então aqui o count está chamando quantidade. Então eu posso chamar quantidade desta. Também funcionaria da mesma forma.